Em 2020, a gente aqui do 5 Tons falou sobre um filme polonês que tentava a todo custo ser um novo 50 Tons de Cinza e que a Netflix tinha comprado para colocar no catálogo. Era um filme chamado 365 Dias, um filme que, assim, por dizer por cima, a gente pode chamar de lamentável, horroroso, e que na época a gente achou até criminoso por normalizar uma situação em que a personagem principal sofria de síndrome de Estocolmo. Era praticamente um abuso que estava acontecendo ali. Mas tinha muita cena sensual, então é claro que fez muito sucesso. A maioria da crítica profissional não gostou do filme, e não gostou do filme com uma razão. Além do roteiro ser extremamente cafona e completamente sem sentido, era também muito mal filmado, né? Um filme que naquela época já parecia ter sido feito por uma equipe de amadores. Não foi? Então, fica sempre parecendo que é, porque você assiste o filme e parece ser uma coisa de amador mesmo. Tanto é que esse filme, 365 Dias, foi indicado a uma penca de framboesa de ouro, que é aquele prêmio para os piores do ano, e acabou levando para casa o troféu merecido de pior roteiro. Mas como a gente falou no começo do vídeo, tinha muita cena sensual e um casal que tinha muita química na cena, né, em todas as cenas em que aparecia, e isso a gente não tem como negar. A Netflix espertamente comprou os direitos para produzir as duas sequências deste filme. Porque sim, se você está se perguntando, você não sabia, assim como em 50 Tons de Cinza, 365 Dias é uma trilogia de livros, né, que foi escrita pela polonesa, como o nome dela, Blanka Lipinska. É isso, Lipinska. Então a gente tem agora o 365 Dias, hoje, que está chegando agora na plataforma, e o que a gente pode dizer a respeito dele é que resolveram dobrar a aposta. Se era bizarra na primeira parte, a história é 2 vezes mais bizarra na segunda parte, mas tem muita cena sensual, então provavelmente vai fazer um baita sucesso, porque é um bait, né? É um enorme bait você fazer cena sensual, você fazer cena com modelos, né, se pegando, tudo fake evidentemente, mas é muito, né, interessante para uma boa parte do público. Mas antes da gente falar do filme de agora, a gente tem que falar do filme anterior. Na verdade, a gente tem que falar sobre como o filme anterior termina. Se você conseguiu chegar até o fim daquele filme, infelizmente a gente chegou, né, por dever profissional, mas a gente chegou, você deve ter visto que a Laura, que é interpretada no filme pela Ana Maria Siegluka, eu ainda vou acertar os nomes, estava lá, feliz da vida com a sua paixão, que era o mafioso Máximo, né, que é interpretado no filme pelo Michele Morrone. Como a gente sabe também, ele é um criminoso que tinha raptado a Laura. E durante esse sequestro, eles se apaixonaram. E olha aí a síndrome do Estocolmo passando na sua tela. E realmente, né, eles passaram a viver um romance, que é aquilo que as tias costumam dizer que é um tórrido romance, né? Aquela coisa bem tórrida, vamos dizer assim. O fim do filme anterior fica em aberto quando um dos capangas do Máximo recebe uma ligação e alerta o chefe dele de que a Laura pode estar correndo perigo nas mãos dos vários inimigos que o Máximo fez durante sua carreira criminosa. Ele tenta então entrar em contato com a moça, né, o Máximo tenta entrar em contato com a Laura e, assim, não dá certo. O cara lá também, o capanga também tenta entrar em contato com ela e também não dá certo. Então o capanga corre para casa do Máximo para dar o alerta para ele de que alguma coisa está errada. O Máximo tenta ligar para Laura, mas não consegue, porque bem na hora que ele tenta falar com ela, ela entra num túnel. E aí fica aberto porque o carro que ela entrou no túnel não sai do túnel e a gente vê ali na frente um carro da polícia parado. Então a gente não sabe como o filme termina. Além do filme ser muito ruim, a gente fica com uma ideia de que o filme não terminou. Mas era tudo um plano. Eu não sabia na época que era baseado em livro. Você sabia? Não. Eu não fazia a menor ideia de que um filme desse seria baseado no livro e se alguém teria a ideia de adaptar isso para o cinema. Mas aí é que tá, né? A gente fica com aquela impressão de que a Laura foi morta, né, no final do filme. Só que se ela morresse não tinha como fazer uma trilogia, né? Então, nesse filme, ela aparece bem viva e casada com o Máximo. Só que a gente não vai dar maiores detalhes a respeito de como isso aconteceu para não estragar a surpresa que você eventualmente pode querer ter assistindo a este filme. Não sei se você está vendo esse vídeo porque você gostou do filme ou se você pretende assistir ao filme. Mas assim, o que a gente pode falar da história dele, por exemplo, é que não tem muito o que dizer, é verdade, né? 365 Dias hoje é, assim, uma história irreal, vamos dizer assim.
Tudo nesse filme parece um conto de fadas pro casal, né? O Máximo, né, neste filme, a gente sabe desde o final do filme passado que ele tem muitos inimigos, né? Tem muita gente que não gosta dele. E um desses rivais arma um plano. Ele resolve não atingir o Máximo diretamente, mas sim acertar as pessoas que ele mais ama na vida. Então, depois de uma briga de casal, a Laura vai embora, né? Ela pega a amiga dela lá, a Olga, e fala, vamos embora pra Polônia de novo. Só que no caminho ela é sequestrada de novo. De novo. E dessa vez quem sequestra ela é um cara chamado Marcello Nacho, que é o filho, presta atenção, filho do chefe da máfia rival do Máximo. Tá tudo errado nesse negócio. Já tá virando uma coisa rocambolesca. O plano desse cara é levar a Laura para as Ilhas Canárias e manter essa moça refém por lá, deixando o Máximo desesperado, né? Porque ele vai ficar todo, meu Deus, cadê minha esposa, e etc, etc. A vida da Laura corre perigo? Sim, mas o mais impressionante nessa história toda é que ela começa a se sentir atraída pelo bandido que a sequestrou de novo. Então ela entra num jogo de sedução com ele, de novo. Eu acho que alguém precisa pagar um psiquiatra pra essa moça. O que eu ia falar agora era justamente isso. Como você já deve ter percebido, esse filme, como diria a nova diva da crítica brasileira, Isabela Boscov, é uma pataquada sem tamanho. É uma pataquada gigantesca, né? Assim, é de uma imbecilidade atroz. É uma repetição do que se passou no primeiro filme, mas com a agravante de que agora a gente tem a certeza de que a Laura precisa passar urgentemente por um tratamento psicológico. Psiquiátrico mesmo. Psiquiátrico. Né? Porque não tem condição. Se já é estranho que uma pessoa aceite se casar com uma pessoa que a sequestrou no passado, é mais estranho ainda quando ela se apaixona por um outro sequestrador. Isso é reincidência. Mas errado é odiar ela e pegar novinha, né? Não, beleza, a gente entende que o sequestrador é o Michele Morrone, que é um homem que pode ser considerado muito bonito, né? Um homem bem apessoado. E que o novo sequestrador, quem interpreta é o Simone Sussina, que também é outro homem bonito, mas que é insuportavelmente parecido com o primeiro, que é muito parecido com o Michele Morrone. Será que ela não se tocou que era outro bandido? Será que ela não se tocou que era outro cara? Porque os dois são muito parecidos mesmo, né? Fisicamente, né? Aquela barba rala pra fazer e tal, enfim, tudo muito parecido. Nem o fato do novo personagem ser espanhol fez ela perceber que era outro cara, né? Porque o primeiro personagem, o Máximo, é italiano, o outro, o Nacho, é espanhol. De repente ela não percebeu a troca. Gente, se eu fosse mulher, eu ia me sentir completamente ofendida com esse negócio. Não é? Poxa, não, é terrível. Mas assim, em termos de produção, fica claro que a entrada da Netflix deu um upgrade na coisa toda, né? Porque se no primeiro filme tudo parecia um sketch dos Trapalhões, agora tá parecendo sketch do Zorra, melhorou um pouquinho. Assim como também não dá pra negar que melhorou o filme, né? Visualmente o filme melhorou. Mas isso não quer dizer muita coisa no final das contas. E assim, a Ana Maria Sigluca, a Michele Morrone e o Simone Sussina, eles combinam muito bem, né? Eles são um casal com química, um trisal no caso, com química, né? E eles fazem muito bem as cenas mais sensuais exigidas pelo roteiro, né? Que aqui tá entre aspas, porque isso aqui não é roteiro, né? Isso aqui eles pegaram 3 pessoas bonitas, botaram lá, faz aí, sabe? Mas talvez a única coisa boa dessa situação toda, porque o filme em si é uma coisa lamentável em muitos aspectos e criminosa em tantos outros, né? É que além de tudo, né? A narrativa disso aqui é uma coisa pobre, sofrida, que não teria qualquer chance de ser produzida se não fosse uma cópia carbono sem vergonha de 50 tons de cinza. Que também já não é lá grandes coisas, né? É uma coisa bem de tia, né? Que também já não é original. E também já não é original, por quê? Porque a história principal era uma fanfic do Crepúsculo. Fim do vídeo. Fim do vídeo. Mas no fim das contas o que vale é a audiência, e nesse sentido, quem gosta dessas cenas quentes com atores que parecem ter saído do catálogo da Dior, pode muito bem se satisfazer bastante com o que tem aqui nesse filme. E é mesmo mais pesado que o primeiro filme nesse sentido de cenas, né, vamos dizer assim, por conta dessas cenas mais atrevidas, mas se for para acompanhar um fio de história como esse, é melhor ver um pornô direto. Porque aí você já não perde tempo com essas firulas desse roteiro. Porque aí o que acontece é que você não precisa nem ficar procurando sentido na história do pornô. Você já vai ali, já vê o que você quer e pronto. Não precisa ter que ficar tentando prestar atenção num fio de história. Pelo menos, na minha opinião, os filmes pornôs têm mais sentido. Até porque filme não tem uma proposta, né? Exatamente. A proposta, não sei. A proposta é nada. É um vazio, é um saco de nada. Em resumo, 365 Dias Hoje é tão ruim quanto o primeiro filme, é um sério candidato a levar mais alguns framboesa de ouro para casa. Mas
vai contentar aqueles que amam, né, aquilo que se chama de pegação forte, mesmo que não tenha o menor sentido. Parabéns para a Netflix, inclusive, porque de forma muito inteligente percebeu esse nicho de audiência que muito provavelmente tem tudo para se tornar algo recorrente no catálogo. Bom, se você concorda ou discorda do nosso vídeo aqui, você pode deixar nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em receber aí a sua opinião, tá bom? Então é isso, obrigado para você que acompanhou até aqui, né? Sofreu junto com a gente assistindo esse filme, talvez, né? Mas se você tem uma opinião sobre ele, deixa nos comentários, deixa seu like, deixa seu dislike se você gostou do filme, né? Tem gente que pode ter gostado do filme e falar, não, esse rapaz aí tá falando bobagem, não sabe o que tá falando. Você pode deixar o seu dislike e a sua opinião aqui também, a gente vai ficar muito contente em receber, tá bom? É isso, paz e até logo. Por que eu fiz paz?